cidadão honorário de Betim. E por que você resolveu apoiar essa causa? Pelo combate às drogas? Receber o título, para mim, é uma coisa assim. Eu não gosto de prêmios porque eu acho que não é essa a questão, sabe? De premiação. Não é essa a questão, não é a motivação. Então, para mim, sempre eu fico numa situação meio não sei como receber. Agora, eu entrei nessa história porque o Arthur me procurou em 2000 e eu achava que essa doença não existia mais no nosso país. Eu tinha uma vaga lembrança disso na minha juventude em Mato Grosso, que tinha um leprosário enorme lá, né? Mas eu achei que isso realmente já era uma coisa ultrapassada, que isso não existia. Quando eu soube, quando tive todas as informações a respeito do assunto, eu fiquei muito chocado. E aí, então, a gente começou a trabalhar juntos, e desde que estamos em 2000, estamos até hoje. Como é a Júlia da Rede Vida? Como é a sua atuação, sua militância diária? De que forma você pretende se envolve nesse movimento? Olha, enquanto o país não faz uma campanha maciça de esclarecimento da população, nós fazemos campanhas estaduais. Não resolvem o problema, mas vamos abrindo um espaço, né, dentro dos estados, né, que é uma coisa pouca, mas é alguma coisa, né, diante de um quadro que era ignorado completamente, como o próprio Jarbas sabe, isso me concorda. Você lê, tem um caso de jornal dele, você acredita que o país, mesmo o mundo, esteja preparado para erradicar de vez a doença nos próximos anos? Boa tarde, meu nome é Jarbas Barbosa, sou secretário de Vigilância do Ministério da Saúde. Olha, o Brasil precisa e pode avançar muito mais na hanseníase. Quando a gente fala assim, a eliminação da hanseníase, a gente está falando de uma meta que foi fixada em 1990, que seria atingir um indicador de um caso para cada 10 mil pessoas. Olha, isso em 1990 já era uma coisa muito avançada. Hoje em dia eu creio que seria triste a gente ficar satisfeito com isso. Porque isso significa que a gente ia tolerar ter 19.500 casos no Brasil e achar que era bom. Não é bom. Com o desenvolvimento tecnológico que a gente já tem, a gente tem que ir adiante. No Brasil a gente já chegou no indicador que é de 1,9. Quer dizer, nós estamos muito próximos. Mas você vê, Mato Grosso ainda tem quase 9 casos por 10 mil habitantes. Ou seja, há uma desigualdade regional tão grande no Brasil que quando a gente atingir no Brasil inteiro 1 para 10 mil, nós temos que ir para atingir isso em cada estado. Porque senão a gente fica com a média nacional razoável, mas com uma situação terrível em alguns estados, principalmente da região norte, nordeste e centro-oeste. Então eu creio que é possível avançar muito e domingo é um dia... Nós estamos aí no Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Eu creio que é um momento exatamente do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, Secretarias Municipais e a sociedade civil, eu acho que reafirmar esse compromisso. Nós podemos fazer muito mais do que já fizemos na hanseníase. Eu não tenho dúvida disso. Ô Ney, para combater a hanseníase, você acha que a melhor forma é começar pelo preconceito? Começar a reduzir essa forma preconceituosa que a sociedade tem da doença? Mas isso aí a falta de informação gera. Eu acho que tendo a informação isso muda, sabe? Porque a falta de informação gera o temor, gera preconceito, inclusive nas próprias pessoas, né, que são acometidas pela doença, elas se escondem, elas se isolam, elas desaparecem. Muita gente que tem algum sintoma tem medo de descobrir a doença, porque é uma pessoa que será estigmatizada e rejeitada. Né? É essa a mentalidade que ainda predomina. Fátima, João Cidades. Lê, é muito fácil a gente colocar a culpa toda de todos os problemas da sociedade no governo.
você acha, como que o povo, a população pode contribuir para esse preconceito acabe? Eu acho que o governo é responsável sim, mas eu acho que a população, a comunidade, de que forma você acha que a gente poderia estar entrando nessa luta contra esse preconceito? É muito difícil ter mentalidade do povo hoje sem a informação exata, clara. As pessoas têm que saber que isso é uma doença. Olha, o nosso ideal assim, é banalizar essa doença, é exatamente tirar esse monstro de 7 cabeças que paira sobre a doença, essa nuvem negra que paira sobre a doença, e transformá-la numa doença banal, a ponto de uma pessoa dizer para a outra assim, estou com um sinal vermelho aqui no meu braço, e a outra dizer assim, pode ser hanseníase, vai no posto de saúde. Nós queremos isso, estamos muito longe disso. Mas isso é o ideal. Agora, é muito difícil chegar a isso sem o esclarecimento, né? Sem a informação. Só completando. Então, você acha que o papel do governo atualmente seria mais realmente conscientizar, mostrar mais, falar mais, explicar mais isso para as pessoas? Esse é um dos papéis, né? Andrei, você fala muito não só da questão do preconceito, mas uma das suas preocupações é a questão da informação para erradicação da doença. Queria saber do seu conhecimento em Minas e principalmente aqui em Betim, como que você vê, você faz uma avaliação do trabalho que é desenvolvido pela cidade hoje, na questão de divulgação, é mais fácil conscientização. Responder isso do que eu. Ele tem mais contato com as pessoas daqui do que eu. Uma pergunta vale para você. Então, só para ser breve, assim, acho que para nós no Mohan está fazendo 30 anos, né? E que na história do Mohan eu acompanho há 27 anos, e a expectativa que a gente tem atualmente talvez seja a maior de todas as épocas que a gente já teve, né? A gente tem hoje, logo no início do governo federal, uma fala da secretária de Direitos Humanos, a secretária especial de Direitos Humanos, apontando para um resgate social importante, e o Brasil passa, se isso acontecer, o Brasil passa a ser o país mais avançado na luta de direitos humanos lá no Centro. E temos uma fala, um diálogo com o ministro Padilha, logo no dia 3 ou 4, a gente fez uma conversa com ele e que ele disse o seguinte, olha, nesse momento eu preciso centrar fogo na questão da dengue, mas a gente vai, você tem um compromisso, o Mohan tem um compromisso com o governo federal de que a gente vai avançar. Hoje a Conceição Rezende, como secretária municipal, fez uma fala muito importante com o Dr. Jarbas, que está aqui, que ela falava o seguinte, o Ministério tem que cumprir sua parte, mas as secretarias municipais também têm que fazer sua parte. E ela garantiu que aqui existe um compromisso da prefeita e dela de que se avance e que sirva de exemplo para outros municípios. A gente recebe muitas denúncias de intolerância de diversos municípios, não só de Minas, como no país todo, com relação a medicamentos, ou a falta de acesso, ou a questão de tratamento. E o que a gente faz com isso? A gente encaminha muitas vezes, dialoga com o Estado, dialoga com o governo federal para que isso seja resolvido. Então, o Mohan é um movimento que é um movimento social de voluntários, que luta para educar a população, conversar e avançar. O preconceito tem essa questão da desinformação, mas tem uma coisa muito pior, que é a associação de alguma informação errada da doença, cultural, estigmatizante, antiga, né? E que vocês em Betim e mais, pelo menos 5 ou 6 municípios de Minas, têm histórias de antigas colônias e que tem isso muito enraizado, Bambuí tem isso muito enraizado na história, Ubá tem isso muito enraizado na história. Então você precisa enfrentar as colônias, enfrentar esse preconceito que existiu, abordar, transformar essas colônias, lutar pela cidadania das pessoas, até como uma forma de não deixar as pessoas explorarem isso e aumentar o preconceito. Então, é meio complexo, eu tentei diminuir, mas é um pouco isso. O Mohan vai, mesmo que, acho que aqui em Betim tem uma complexidade um pouco maior, porque não é só a luta contra a hanseníase, mas é uma questão das colônias, e dentro da colônia se formando um centro de reabilitação de média complexidade importante para a questão de reabilitar as pessoas que estão chegando com sequelas. Então vocês têm uma complexidade um pouco maior que outros municípios. Ney, perdão, talvez eu tenha respondido, mas eu cheguei atrasado sobre a TV Globo na Larissa. Eu queria entender por que você veio para essa campanha, para essa causa, essa luta, qual a sua relação com a hanseníase, com a doença, o que te trouxe para cá? Foi
convite do Arthur, quer dizer, o Arthur me procurou em 2000. Eu achava que essa doença não existia mais e comecei a perguntar coisas para ele. Ele foi me oferecendo uma informação que eu achava uma informação muito preciosa e eu não via essa informação disponível no Brasil. Os meios de comunicação não transmitiam essas informações. Aí nós começamos a fazer esse trabalho e eu exatamente estou dentro desse movimento para chamar a atenção. Né? E aí nós viajamos dentro das minhas possibilidades, né? Pelo Brasil todo, a gente vai, a gente faz as campanhas e nesse momento então se atrai a mídia para se falar e se botar isso para circular. Né? Desde quando, perdão, e quantas cidades vocês já percorreram? Não, você fez uma pergunta difícil agora. Eu acho que o Ney já percorreu muita coisa com a gente, já passou muitos momentos importantes. Assim. Só para lembrar alguns breves momentos, teve uma história em Serra Pelada, né? Então Ney Mato Grosso na Serra Pelada, lá discutindo com os garimpeiros, e que a gente pergunta para os garimpeiros quem aqui já tem ou teve hanseníase. Acho que era mais fácil perguntar ao contrário, né? Porque lá era um índice elevadíssimo de hanseníase. Hanseníase é uma doença ligada à qualidade de vida. Agora, eu queria destacar assim, a entrada do Ney numa doença, como o Jarbas colocou hoje, né? Que é uma doença categorizada pela OMS como doença negligenciada, né? E que o Jarbas colocou hoje, que se dá em população negligenciada, isso é uma questão muito importante. O Ney, quando veio para essa causa, como cidadão, que não teve que os boatos são diversos quando a gente vê, não, o Ney já teve hanseníase, Ney teve parente com hanseníase, nada disso. O Ney veio para o Mohan enquanto cidadão que queria ajudar a uma causa e que ele não precisava aparecer com isso, que na verdade a hanseníase não fazia ninguém aparecer, ao contrário. Na verdade, o Ney trouxe a imagem dele para fazer a hanseníase aparecer. E de lá para cá, do ano 2000 para cá, assim, muita coisa mudou. Muita gente, a gente roda o país e pessoas me agradeceram. Olha, foi uma entrevista que eu vi tua no Gil Soares, foi uma entrevista que eu vi não sei aonde, do Ney falando que eu descobri que eu estava com a doença e a coisa foi assim. Vocês já passaram por todos os estados? Olha, praticamente todos. Assim. Ney já, Rio Grande do Sul, Paraná, acho que Santa Catarina, não, acho que não. Talvez só Santa Catarina. Não, independentemente da presença do Ney, vocês com... Não, o Arthur circula o Brasil o tempo todo. Vocês já passaram por todos os estados com a campanha? Vocês chamam de campanha? Assim, a doença ela acho que tem duas coisas para enfrentamento. Né? Fazer uma campanha que explique, que identifique casos é positivo, mas é importante o dia a dia do profissional de saúde, o dia a dia na unidade. Então as campanhas elas servem para fortalecer a luta contra a doença. Então a gente chama, né? A gente já fez vários episódios, seja o Ney visitando uma colônia, seja participando de uma mesa, seja indo para um debate. Tem a história do caminhão também. Né? Tem a história do caminhão, a gente tem um caminhão que está fazendo diagnóstico, está indo agora a ajudar lá na região serrana, para dar apoio lá na situação do Rio de Janeiro, na região serrana. Então a gente tem vários episódios. É um ônibus que tem 5 consultórios dentro e viaja pelo Brasil. E cada vez que esse ônibus chega numa cidade, se descobre um número enorme. Mas a meta é essa, é descobrir um número enorme mesmo, é não deixar nada oculto. Quanto mais apareça para nós, melhor. Porque ela é discreta e ela dá margem para ser confundida com outras doenças, é isso, somente? Na verdade, assim, você pensar numa doença que tem manchas na pele, que não dói, não incomoda, a pessoa vai deixando. Ela não dói, ela não provoca uma... Quando você diz que tem a ver com qualidade de vida, em função, né? Quando você citou Serra Pelada, por quê? Porque, se você for olhar o mapa da incidência da hanseníase, o Brasil é o primeiro incidência do mundo, né? Isso não vai mudar, porque a gente deixou de fazer o dever de casa na década de 80. Né? Então, quando você acompanha o mapa da hanseníase no mundo, você vai acompanhar o mapa dos países desenvolvidos. Sim. Quando você acompanha o mapa da hanseníase no Brasil, você vai achar nos países, nos estados mais complicados. Aí tem Acre, Mato Grosso, tem Tocantins, sul do Pará, Maranhão, Piauí. Mas a relação é em função de falta de medicamento, ou falta de higiene, ou falta de informação? Se você tem uma população que ela mora mal,
né? E aí tem alguém na casa dela que está doente, que não se trata, né? Exposta ao esgoto, em que ela vai pegar outras doenças, enfraquecer o seu sistema imunológico, ela fica mais vulnerável a hanseníase, tuberculose e outras doenças. Então, você pode estar mal alimentado e ter proteção contra a hanseníase. Só que você tem a proteção, ela é hereditária, só que essa proteção vai estar fraca. Você tem um círculo, vamos dizer assim, a hanseníase como outras doenças. A pessoa só transmite se ela não estiver tomando remédio. Quando ela começa a tomar remédio, ela imediatamente para de transmitir. Então você coloca pessoas que vivem numa área da cidade que tem dificuldade de condições de vida. Ela não tem bom acesso ao sistema de saúde.